Prazer imenso estar aqui de novo. Eu não sei quantos de vocês estiveram na nossa primeira sessão, a sessão que nós fizemos em 3, eu, Medina e De Paula, mas naquela sessão nós tratamos conceitualmente do mito. O Medina e o De Paula trataram do mito em estado puro, né? E eu tratei do mito contaminado pela política, do mito que caiu, né, numa terrina, que é a terrina da política, e que foi contaminado pela política. Eu tratei mais particularmente dos mitos nacionais, do lugar que os mitos nacionais ocupam. Né? Quem esteve aqui daquela vez se lembra que nós definimos o mito de uma maneira muito simples, como uma narrativa sobre o passado de uma comunidade que projeta uma esperança de futuro para aquela comunidade. Né? Uma narrativa que explica o passado e, portanto, apresenta um horizonte de futuro que faz com que aquela comunidade acredite que ela vai continuar sendo uma comunidade. Né? Hoje, a ideia é tratar do mito da raça. Né? O mito da raça faz parte dessa família de mitos contaminados pela política. Né? Não dos mitos puros, do mito grego, do mito em estado forte, mas do mito contaminado nessa terrina da política. Aliás, muito contaminado. A ideia de raça é uma ideia extremamente moderna, né? Embora a palavra apareça em vários contextos, às vezes muito antigos. Né? A ideia moderna de raça não existia até o final do século XVIII. É no final do século XVIII que, pela primeira vez, começa-se a imaginar que a humanidade se divide em famílias, né, de seres humanos, em rios que correm no meio do oceano da humanidade, que estão separados por uma fronteira invisível, né, mas muito real, que não devem se misturar, né, que devem permanecer, vamos dizer assim, íntegras, essas famílias humanas, e que, portanto, essas famílias têm uma relação de ancestralidade, elas existem desde o começo dos tempos e existirão até o fim dos tempos. Essa ideia é uma ideia que tem 2 séculos. Alguma coisa assim, não mais do que isso. É coisa diferente do etnocentrismo. O etnocentrismo, de modo geral, a ideia de que o meu grupo humano é melhor do que os outros, essa é a ideia etnocêntrica, é algo que existe desde que existe registro escrito, tá certo? Em todas as sociedades. As sociedades as chamadas evoluídas e também as sociedades chamadas primitivas, todas elas são etnocêntricas. Há registros extremamente interessantes do etnocentrismo entre os esquimós, né? Esquimós que hoje são chamados inuits. Né? Os esquimós, quando começaram a receber visitantes europeus no século XIX, imaginavam que esses visitantes iam lá aprender boas maneiras com eles. Né? Viam esses visitantes europeus como seres extremamente atrasados, né? Como seres com pouco sentido de higiene e pouco gentis. E eram essas qualidades, a gentileza, o sentido de higiene, o avanço civilizacional, que eles imaginavam que os europeus procuravam ali com eles. Né? Eles sequer sabiam que os europeus já tinham começado a chamá-los de esquimós, que quer dizer comedores de carne crua. Né? Então, você vê aí o choque de 2 etnocentrismos aparecendo. Mas etnocentrismo é coisa completamente diferente do pensamento racial, do mito da raça. No etnocentrismo não há a ideia de ancestralidade, não há a ideia de que de uma família humana que atravessa a história como um meteoro atravessa o universo. Né? É essa ideia que é muito moderna. Essa ideia moderna aparece pela primeira vez, ou uma das primeiras manifestações mais claras dessa ideia, aparece com o Linnaeus. Né? O Linneu, o inventor da classificação biológica, da taxonomia
biológica, ele fala em raças, ele fala em 4 raças, né? E o que ele fala, aliás, é reproduzido até hoje. O Linnaeus falava na raça europeia, africana, asiática e americana, né? A ideia de brancos, negros, vermelhos e amarelos aparece pela primeira vez com o Linnaeus. O Linnaeus também falava de seres estranhos, de outras raças. Ele acreditava, como muita gente naquela época, que existiam homens das florestas, mais ou menos parecidos com monstros. É muito engraçado você ler o que o Linnaeus escreve sobre raças, porque tem sub-raças monstruosas diversas, né? Num mundo povoado ainda por uma imaginação fantástica que depois viria a desaparecer. O Johann Friedrich Blumenbach, o alemão, médico alemão, Blumenbach, no final do século XVIII, forma vamos dizer, a aquarela das raças tal como a gente vê até hoje, tal como o senso comum fala até hoje. Então, a ideia de brancos, negros, amarelos, vermelhos e marrons, que era a raça malaia, eram as 5 raças do Blumenbach. Gobineau foi um dos caras que pela primeira vez, porque Linnaeus e Blumenbach, eles estavam muito ligados às ciências biológicas. Eles pensavam em raças humanas como se pensa em raças de animais. Eu acho que foi o Arthur de Gobineau, o francês Gobineau, o primeiro que relacionou a ideia de raças humanas com a ideia de história. Ou seja, resolveu que a história humana é uma história protagonizada pelas raças. Ele pegou a ideia de raça que estava lá nas ciências naturais e transportou essa ideia para a história, para as ciências humanas. O Gobineau tem uma passagem importante no Brasil, no século XIX. Ele tem uma relação muito estreita com o Dom Pedro II. Vocês sabem que o Dom Pedro II era um imperador intelectual, era um imperador chegado nas últimas ideias científicas e humanísticas da sua época. Então ele gostava muito de conversar com esses viajantes intelectuais da Europa, e ele conversa muito com o Gobineau. E o Gobineau é um dos caras que tem influência, não diria que é a única influência, e nem diria que é a decisiva, mas que tem uma influência importante na ideia do Dom Pedro II promover a imigração de europeus, num momento que já era um momento de declínio da escravidão no Brasil, depois de 1850, quando tinha sido feita a lei Eusébio de Queiroz, tinha se proibido o tráfico de escravos no Atlântico, e quando se iniciam os projetos imigratórios, essa ideia entra na cabeça do Dom Pedro II, em parte por influência do Gobineau, porque afinal, como se dizia na época, a raça branca é a raça superior, e o Brasil tinha um grande problema, que era um país cheio de negros. Era preciso branquear o Brasil. Essa é a ideia que o Gobineau traz para o Dom Pedro II no Brasil de 1858, 59, 60. Naquela época, mais para diante um pouco, no finzinho do século, em 1899, é publicado um livro extremamente interessante, de um cara que foi um dos inspiradores do nazismo. Eu preciso tomar cuidado aqui, porque tem gente que não entende direito as coisas que a gente fala e começa a agir enlouquecidamente. Um participante aqui da nossa primeira palestra, não sei se ele estava aqui ou estava na internet, quando viu que eu citei um discurso do Slobodan Milošević, o presidente da Sérvia, e citei o discurso para mostrar como os mitos nacionais são apropriados para fazer a guerra, para fazer limpeza étnica, para fazer coisas horríveis, ele chegou à conclusão que eu estava enaltecendo o Milošević. E escreveu um e-mail irado, inclusive à Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. Ele queria pedir o meu fuzilamento. Então, quando eu cito o Chamberlain, Houston Stewart Chamberlain, eu não estou enaltecendo o Chamberlain, eu estou citando um fato. Chamberlain, ele publica um livro que se chama As Fundações do Século XIX. E esse livro vai ser lido e vai inspirar os principais ideólogos do nazismo. É um livro fundamental para você entender a ideia tão importante para o nazismo da raça ariana.
O que ele vai contar é a história da humanidade como uma história racial. E é, na verdade, a história do progresso humano como uma história racial. Existiria uma raça europeia, e dentro da raça europeia existiria um tronco principal da raça europeia, que seria o tronco ariano. E todas as grandes conquistas da humanidade seriam um produto do tronco ariano. Então, vamos dizer assim, os arianos seriam a vanguarda da raça branca, da raça mais evoluída. O livro dele é muito interessante, porque, na verdade, é um livro de história. É uma história corrompida, uma história deturpada, é uma história reescrita por um pensamento radicalmente racial. Né? Mas, na verdade, o mito da raça, tal como a gente conhece hoje, ele só se consolida junto com o darwinismo. É junto com a ideia de evolução, que a raça deixa de ser a raça tal como falada pelo Linneu, tal como falada pelo Blumenbach, que era apenas uma classificação estática de seres humanos. A raça passa a ser alguma coisa ligada à ideia de evolução. Então, a superioridade da raça branca derivaria do fato dela ser mais evoluída biologicamente do que as demais. E aí você tem uma hierarquia de evolução racial que coloca, evidentemente, os europeus, os brancos, no ponto mais alto da escala, os negros no ponto mais baixo da escala. Então, essa ideia vem junto com o darwinismo, embora o próprio Darwin tivesse muita dificuldade com a classificação racial. Na época do Darwin, todo mundo acreditava em raça. Hein? Todo mundo acreditava que isso era um fato, um objetivo da biologia. Mas o Darwin tinha dificuldade. Ele chegou a escrever que classificar os seres humanos em raça é muito difícil, que é óbvio que os europeus são superiores e tal, mas é muito difícil encontrar fronteiras entre as raças. Ele tinha certas dúvidas. Mas uma série de cientistas naturais, médicos, não tinham dúvida nenhuma. E eles acoplam o evolucionismo à ideia racial. Começam a estudar crânios, começam a medir crânios, e ao medir crânios eles provam aquilo que eles já queriam provar, que a raça branca é superior. Veja, na ciência, se você tem a absoluta certeza de que você vai achar alguma coisa, você achará aquela coisa. Tá certo? Se você tem absoluta certeza do resultado da tua pesquisa, a pesquisa dará aquele resultado, porque você organizará os teus dados, você vai configurar um método de trabalho que vai produzir aqueles resultados. Então é extremamente interessante observar como, a gente não tem tempo hoje para isso, mas observar como esses caras que mediam crânios no século XIX, alguns eram vilões científicos óbvios. Eles deturpavam dados, eles mudavam os cálculos e por aí afora. Mas havia outros que não, que procuravam ou que acreditavam estar mantendo a objetividade científica. E é interessante observar como os instrumentos de autoilusão que eles criavam, para ao mesmo tempo em que se mantinham fiéis à suposta objetividade científica, se mantinham mais fiéis ainda às conclusões prévias que eles queriam tirar, ou seja, a conclusão da superioridade da raça branca. Tem um livro muito interessante do Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould é um biólogo americano, morreu há poucos anos, que chama The Mismeasure of Man, a falsa medida do homem. Eu não sei se existe em português. Tá? O título original é The Mismeasure of Man. E nesse livro ele reconstrói as experiências, porque ele trabalhou num museu americano, onde tinham coleções de crânios de várias raças, coloque aspas aí, que foram as coleções usadas pelo Morton, pelos cientistas do século XIX, que mediam crânios e que procuravam fundar a ciência das raças nessas medições. E o que o Stephen Jay Gould faz é reconstituir as experiências que fizeram os seus antecessores do século XIX. E aí ele mostra que estavam erradas as conclusões, refazendo aquelas experiências. Mas mais importante, ele mostra quais eram os truques
que mesmo os cientistas que se acreditavam mais objetivos usavam para fazer com que as suas conclusões fossem validadas pela experiência científica. Tá? Eu recomendo bastante esse livro. Muito bem. O mito da raça surge no interior das ciências naturais. Se fosse isso, e apenas isso, ele não seria um mito importante hoje. Né? Se ele fosse apenas um engano, uma ideia incorreta, surgida no seio das ciências naturais, bom, as ciências naturais já provaram que isso estava errado, que aquelas ideias estavam erradas, todo mundo hoje sabe disso, tirando um ou outro maluco. Né? Tem um ou outro maluco que ainda acredita nisso, mas tirando esses, todo mundo sabe que estava errado e não seria um assunto importante hoje em dia. O mito da raça se tornou importante porque, como tantos outros, ele se tornou um instrumento no mundo da política. Ele ocupou lugares estratégicos no mundo da política. Quais lugares estratégicos ele ocupou? Veja, muita gente imagina, erradamente, que a ideia de raça foi importante para justificar a escravidão. Há um engano histórico aí, hein? Mas, embora esse seja um engano do senso comum. A escravidão moderna começa no século XVI e se estende até o século XIX. Né? Na Inglaterra, nas colônias inglesas, ela foi eliminada em 1833. O tráfico no Atlântico acabou em 1850. No Brasil, ela termina, como todo mundo sabe, em 1888. Então, o século XIX é o século do outono da escravidão moderna. A maior parte da escravidão moderna aconteceu nos séculos anteriores. E ela não precisava de justificativa política ou moral. Não precisava. Por que algumas pessoas eram escravas? Porque tinham sido escravizadas. Qual é o problema disso? A escravidão existiu em toda a história humana, entre todos os povos. Né? Desde a antiguidade, povos que venciam guerras escravizavam os povos derrotados. Desde a antiguidade existe a figura da escravidão por dívida. A ideia de que alguém se endividou, então ele será escravo, né? E talvez temporariamente até pagar a sua dívida. Se nunca pagar a sua dívida, vai ser escravo o resto da vida. Se você não acha que os seres humanos são iguais por natureza, não há nenhum problema com a escravidão. E ninguém achava que os seres humanos eram iguais por natureza até o século XVIII. Se você chegar para alguém no século XIV, XV, XVI e falar, bom, os seres humanos são iguais por natureza, você vai ser considerado um louco. Os seres humanos eram diferentes por natureza. Uns eram nobres, outros não eram nobres. Uns tinham sangue azul, outros não tinham. É no século XVIII, com o iluminismo, com as luzes, que surge a ideia extremamente nova de que os seres humanos são iguais por natureza. Então é esse conceito da igualdade natural dos seres humanos que coloca um problema para a escravidão. Não só coloca um problema para a escravidão. É esse conceito que atiça a campanha anti-escravista. Houve uma grande campanha popular anti-escravista na Inglaterra, do final do século XVIII até o início do século XIX. E se mandavam petições ao parlamento britânico exigindo que o parlamento votasse o fim da escravidão. Demorou para o parlamento fazer isso. Houve grandes batalhas sobre isso. Tem um livro sensacional sobre essa campanha que chama Enterrem as Correntes, do Adam Hochschild. Adam Hochschild. Enterrem as Correntes. Onde ele conta longamente essa história da campanha inglesa, em 800 páginas, mas páginas muito interessantes, que você vai gostar de ler. Ao mesmo tempo que isso acontecia na Inglaterra, e também em nome do princípio da igualdade, ocorrem diversas revoltas de escravos nas ilhas do Caribe. A mais famosa de todas no Haiti, que leva à vitória do Toussaint Louverture, uma revolução de escravos. O Haiti é um país que se torna independente a partir de uma revolução de escravos. Revolução de escravos que erguia as bandeiras da Revolução Francesa. O Toussaint Louverture se considerava um revolucionário de 1789. E ele era isso.
e outras revoluções que ocorrem no Caribe, na Jamaica em particular, uma revolução de escravos muito importante, que tem impacto direto sobre a política britânica e que tem um impacto direto na decisão do parlamento britânico, finalmente, de acabar com a escravidão. Tá? Então, é esse processo que está sustentado sobre a ideia da igualdade, sobre a ideia iluminista da igualdade, que gera o golpe fatal contra a escravidão moderna. A escravidão não precisou do mito da raça para existir. E o mito da raça surgiu depois que a escravidão tinha acabado ou estava acabando. Surgiu nos estertores da escravidão. Então não é verdade a ideia muito popular de que o mito da raça surge para justificar a escravidão. A ideia é verossímil, ela parece interessante, mas ela infelizmente é errada historicamente. O mito da raça serviu para outra coisa. Naquela época, no momento em que o conceito de raça estava se consolidando no mundo, aquela época da expansão imperial das potências europeias. Aquela época do imperialismo. É a época em que a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, até mesmo a Itália, partem em busca de colônias na Ásia e na África. Vamos lembrar que esse processo ele se inicia, na verdade, com as expedições de exploradores europeus na África, em meados do século XIX, mas ele se consolida lá no fim do século XIX, com a famosa Conferência de Berlim, de 1885, que inicia o processo da chamada Partilha da África. Veja, o imperialismo precisava do mito da raça. E o imperialismo precisava do mito da raça desesperadamente, porque as potências europeias não podiam se expandir para a Ásia e para a África sem conquistar o apoio da opinião pública europeia. É uma época diferente no mundo. Está surgindo a imprensa, não surgindo a imprensa antiga, está surgindo a imprensa moderna, está surgindo a imprensa noticiosa, com o telégrafo, mais tarde com o telefone. Está nascendo, está surgindo a educação pública. Pela primeira vez, uma grande parcela da população tem acesso à educação. Então, está nascendo aquilo que hoje a gente chama de opinião pública. Não era possível realizar a aventura imperial sem o apoio das opiniões públicas, da opinião pública europeia. E como explicar para a opinião pública europeia que nós, europeus, vamos dominar outros povos, se afinal todos são iguais perante a lei? Como conciliar o imperialismo com a ideia iluminista da igualdade natural? O mito da raça surge justamente para realizar essa conciliação. Todos somos iguais, mas não tão iguais assim, porque existem raças. Todos somos iguais na teoria, mas na prática, a biologia diz que somos um pouco diferentes. Então, os europeus têm uma função na Ásia e na África. Eles devem civilizar as raças inferiores. Esse é o fardo do homem branco. Uma frase muito famosa do século XIX. A ideia de que o homem branco tem um fardo que a história lhe deu, que é dominar os outros. Esse é o fardo. Para civilizá-los. Para elevá-los ao seu próprio nível de cultura, ao seu próprio nível econômico, ao seu próprio nível de civilização. O mito da raça, ele surge como uma resposta para esse impasse. E ele tem consequências extremamente importantes no mundo colonizado. Ele tem consequências muito importantes na Ásia e na África. Porque os colonizadores vão para a Ásia e para a África junto com os intelectuais. Os generais vão para a Ásia e para a África junto com os intelectuais. Eles vão junto com biólogos, médicos, antropólogos, principalmente antropólogos, que têm uma missão: classificar os povos conquistados. Definir a raça e a sub-raça desses povos. Definir a qual etnia eles pertencem. Então, junto de cada militar conquistador, anda do lado
um antropólogo classificador. E esse homem vai criar os nomes das etnias que nós usamos frequentemente até hoje para nos referir a povos da Ásia e da África. É evidente que quem classifica etnia não diz que está criando etnias. Diz que está classificando coisas que existem desde sempre. E é isso que eles disseram. Quando você analisa o que os antropólogos europeus fizeram na Ásia e na África, você percebe que eles fizeram outra coisa. Eles produziram uma etnogênese colonial. Eles produziram etnias. Em alguns casos, nos casos extremos, por meros enganos. Então tem etnias na África cujo nome até hoje, nome criado no século XIX, é porque o antropólogo ouviu o nome do chefe de uma tribo e resolveu chamar todos os povos que vivem naquela região com o nome do chefe daquela tribo. Porque ele entendeu errado, porque ele não falava a língua daquela tribo, porque ele entendeu que o nome do chefe da tribo era o nome de uma etnia. Como os europeus viviam em nações, os europeus imaginavam que os africanos viviam em nações, mas em nações inferiores, tribos ou etnias. Bom, a imensa maioria dos povos africanos não se organizava em tribos, se organizava em clãs, que é coisa completamente diferente. Mas os europeus os organizaram em tribos, os classificaram em tribos, porque estava de acordo com a sua visão de mundo. E quando eles foram classificados em tribos, eles começaram a ser tribos. Quando eles foram classificados em etnias, eles começaram a ser etnias. Porque uma administração colonial se estabeleceu, produziu carteiras de identidade para as pessoas e deu nomes étnicos para grupos de pessoas. E mais do que isso, distribuiu direitos segundo os nomes étnicos que atribuiu às pessoas. Então, pessoas de tal etnia devem frequentar as tais escolas, e não aquelas outras. Pessoas daquela outra etnia devem ser atendidas pelo tal escritório colonial, para conseguirem tirar documentos. Pessoas daquela terceira etnia devem se dirigir a um determinado hospital, que é para aquela etnia. As pessoas começaram no seu dia a dia a ser obrigadas compulsoriamente a assumir uma identidade étnica que lhe havia sido atribuída. Porque a sua vida prática, os seus direitos passam a estar regulados por essa atribuição étnica. Nomear é, em primeiro lugar, um ato de conhecimento. Quando quem nomeia é o Estado, nomear é um ato de poder. Dar nome é ter poder sobre aquele grupo que você nomeia. As administrações coloniais nomearam as etnias e passaram, assim, a ter poder sobre essas etnias. Isso tem significados políticos. Na medida em que os ingleses, por exemplo, os ingleses adoravam criar sistemas de governo indireto, diferente dos franceses, hein? Os franceses mandavam administradores coloniais da França e até pequenos funcionários públicos da França para administrar suas colônias. Os ingleses não, muito mais sábios do ponto de vista do poder colonial, eles criavam governos dos próprios nativos. E, portanto, criavam uma elite de nativos que seriam os funcionários públicos da administração britânica. Essa elite de nativos vai ser organizada em bases étnicas. E, portanto, vão surgir lideranças étnicas, representantes de etnias, que ao representar etnias se tornam candidatos ao alto funcionalismo público colonial. E com isso começa a surgir uma política étnica nos países africanos. Frequentemente hoje, quando as pessoas leem jornal e leem notícias sobre guerras étnicas na África, uma frase muito comum que eu ouço toda hora, até mesmo de pessoas bem inteligentes, mas que não são dessa área, é dizer, bom, essas etnias na África brigam desde sempre. Elas se odeiam desde sempre. Está completamente errado isso. Elas nem sabiam que elas existiam há apenas 1,5 séculos. Elas sequer existiam
há apenas um século e meio. Há um século e meio os ingleses as criaram. Ou os franceses as criaram em outros lugares, os belgas as criaram. E, portanto, esse ódio eterno das etnias é algo extremamente recente. É algo gerado por políticas coloniais extremamente recentes. Com os seus partidos, com os seus chefes, com os seus exércitos, hoje em dia, étnicos e por aí afora. Entretanto, o mito da raça, ele não tem importância apenas no plano da história colonial. Ele serviu também como um instrumento de instalação de nacionalismos raciais. Essa é a segunda função política que o mito da raça desempenhou. Servir para a consolidação de nacionalismos raciais. Tem muitos. Eu quero dar o exemplo de 3. O dos Estados Unidos, o da Alemanha nazista e o de Ruanda. Para pegar 3 exemplos bem diferentes. Vamos começar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos acabaram com a escravidão bem tarde, embora antes do Brasil, vocês sabem, na Guerra Civil. Guerra Civil Americana, 1861 a 1865. Depois da Guerra Civil Americana, quando os sulistas são derrotados, a escravidão é abolida, você tem o período da chamada reconstrução, um período de cerca de 15 anos, onde o governo da União, o governo federal americano, intervém nos estados do Sul, nos estados derrotados, e impõe governos nomeados por Washington para esses estados do Sul. Ou seja, retira do poder as antigas aristocracias sulistas e estabelece uma série de leis de reformas democráticas, que permitem aos antigos escravos ir às escolas, que permitem aos antigos escravos circular pelos lugares que os brancos circulavam, uma série de reformas democráticas que permitem aos antigos escravos, inclusive, vejam que coisa, votar. Mas esse período da reconstrução dura apenas 15 anos. Depois de 15 anos, os interventores nos estados do Sul são retirados e eleições diretas para os governos estaduais voltam a acontecer. Resultado, os plantadores do Sul voltam ao poder nos diversos estados do Sul. E é nesse momento que você tem a intensificação do racismo nos Estados Unidos. O senso comum imagina que os fenômenos ocorrem linearmente, que o racismo é uma coisa muito antiga e que vai diminuindo com o tempo à medida em que as pessoas ficam mais esclarecidas. Se você olhar para os Estados Unidos, você vai ver que não é nada disso. O racismo se torna muito intenso, muito forte. A hostilidade racial se torna muito grande no final do século XIX. Muito maior do que no começo do século XIX. Porque, claro, para que ser racista se os negros são escravos? Para que serve o racismo se já existe a muralha da escravidão separando 2 mundos? Não é preciso ser racista se existe escravo. O racismo se torna importante quando se quer separar homens livres. Isso é uma coisa que foi notada por viajantes europeus nos Estados Unidos do século XIX. A Democracia na América, o famoso livro do Tocqueville, fala disso. Ele diz, à medida em que a escravidão, eu estou citando ele entre aspas, à medida em que a escravidão desaparece no tempo, o racismo se fortalece nas consciências. É esse o processo que acontece nos Estados Unidos. E no final do século XIX começam a surgir as leis de segregação racial. As leis chamadas Jim Crow, o conjunto das leis de segregação racial americana. Aquelas leis que todo mundo já ouviu falar. As leis que proíbem negros de frequentar as mesmas praias que os brancos, os mesmos ônibus, as mesmas escolas, os mesmos hospitais. Algumas leis bem ridículas que diziam o seguinte: se numa biblioteca pública um livro for retirado por um estudante de uma raça, ele nunca mais poderá ser retirado por um estudante de outra raça. Existia uma lei assim. Então, se um dia, numa biblioteca pública, um negro
retirou um livro, ele não poderá mais ser retirado por brancos. Se um branco retirou um livro, ele não poderá ser retirado por negros. Né? Então, tem um conjunto de leis de segregação racial que surgem nos Estados Unidos naquela época. Pouco se fala da mais importante. Todas essas são conhecidas e por aí afora. Pouco se fala da mais importante. A lei anti-miscigenação. A lei que proibia casamentos interraciais. Porque a ideia de raça é sempre, inevitavelmente, essencialmente e por definição, uma busca de pureza. Raça é pureza. Raça é separação. São rios que não se encontram. São águas que não se misturam. Se as águas se misturarem, as raças desaparecem porque a fronteira desaparece. Para existir raça, precisa ter fronteira. E para ter fronteira, precisa ter uma muralha. E essa muralha é a lei anti-miscigenação. Todos os estados raciais na história criaram as suas leis anti-miscigenação. Os Estados Unidos criaram as suas. Para você ter uma lei anti-miscigenação, aliás, para você ter leis raciais em geral, mas principalmente uma lei tão decisiva quanto uma lei que proíbe casamentos e relações sexuais interraciais, você precisa saber exatamente quem é quem. Você não pode ter dúvida. Qual é a raça daquele indivíduo? Uma lei só existe se ela puder ser aplicada individualmente sobre todos os cidadãos de um determinado país. E, portanto, você precisa definir a raça de cada um sem margem a dúvida. Esse problema começou a ser resolvido por várias leis nos Estados Unidos, onde cada estado usava um critério para dizer quem é branco e quem não é branco, que na verdade era o grande problema deles. Dizer quem é branco e quem não é branco. As leis eram diferentes, há uma certa confusão nas diversas leis, até que em 1924, vejam que coisa recente, em 1924, no estado da Virgínia, aparece a lei definitiva que diz quem é quem. A lei da Virgínia dizia o seguinte: qualquer pessoa que tiver uma gota de sangue não branco é um não branco. Ou seja, qualquer pessoa que tiver um antepassado em qualquer geração, claro, que haja registro disso, se tiver um antepassado não branco, é um não branco. Com isso, você define exatamente quem é quem, sem margem a dúvidas. Claro que você cria um problema. Pessoas de pele clara se tornam negros por essa lei. Acho que não preciso explicar isso para ninguém. Pessoas de pele clara que têm um ancestral lá no passado de pele escura se tornam negros. E isso dá origem a um fenômeno classicamente americano, que é o fenômeno do passing. Um fenômeno extremamente importante, mas tão americano que 99% dos brasileiros não sabem o que é. O passing é a prática de se passar por branco. Passing. Se passar por branco. Que é usada desde as coisas mais elementares. Então existe o passing assim. O indivíduo que é negro, segundo a classificação americana, mas que tem pele relativamente clara, vai no restaurante reservado exclusivamente para brancos. Ele está fazendo passing. Entra no ônibus reservado a brancos. No vagão de trem reservado a brancos. Ele está fazendo passing. Um líder da NAACP, Associação para o Avanço das Pessoas de Cor, a principal organização negra americana fundada no começo do século XX, um líder famoso da NAACP era branco. Bem branco e loiro. Mas ele era negro. Porque tinha um antepassado negro. Ele foi investigar atos criminosos. Atos criminosos da Ku Klux Klan, quase não precisa dizer, atos da Ku Klux Klan são criminosos. Ele foi investigar atos da Ku Klux Klan no sul dos Estados Unidos. O que ele fez? O passing. Ele se passou por branco, ficou amigo dos caras da Ku Klux Klan e fez o relatório que permitiu ao maior processo contra a organização. Por outro lado, existe o passing muito mais radical, que é o passing da vida toda. Milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas, alguns dizem, ninguém sabe ao certo, não existe estatística disso,
mas alguns dizem 80, 90 mil pessoas nos Estados Unidos, ao longo do século XX, queimaram todos os seus documentos, mudaram de nome, mudaram de cidade e se tornaram brancos. E sumiram no mundo branco. E contaram para os seus filhos pequenos uma história falsa sobre a sua família, sobre os seus ancestrais. E se tornaram brancos. Isso é o passing. Isso é o fenômeno do passing, que é algo que só pode acontecer num país que usa uma lei de definição racial desse tipo, onde a ancestralidade e não a aparência é que define a raça de cada um. Os Estados Unidos se definiram como um país de brancos. O mito da raça serviu para definir a identidade americana como um país de brancos. E essa definição dos Estados Unidos como um país de brancos perdurou até os anos 60. É só em 1964 que, com a Lei dos Direitos Civis, se eliminam quase todas as leis raciais. Eu disse quase, porque foi só em 1967, veja só, 40 anos atrás. Tem gente aqui, eu inclusive, que já estava vivo. Há apenas 42 anos atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente derrubou a última lei anti-miscigenação que ainda estava vigente na Virgínia. No famoso caso Loving versus Virgínia. Então é derrubada em 67 a última lei anti-miscigenação estadual dos Estados Unidos. O outro país que adotou uma definição racial para sua identidade nacional foi a Alemanha de Hitler. Eu não vou discutir muito isso, porque a gente passaria do tempo, mas é importante dizer que, inspirado no livro do Houston Stewart Chamberlain, As Fundações do Século XIX, um nazista famoso, que acho que muitos aqui ouviram falar, Alfred Rosenberg, escreveu um livro chamado O Mito do Século XX. E esse livro é a cartilha racial do nazismo. É a história dos arianos. É a história de como os arianos foram a vanguarda da raça branca ao longo da construção da civilização europeia. O que é importante dizer é que Hitler não acreditava nisso. Hitler era o menos racista dos líderes nazistas. Ele via com um certo desprezo aquilo que ele chamava de misticismo racial, de gente como Rosenberg. Hitler era, antes de tudo, um ultranacionalista. É óbvio que ele acreditava em raças, é óbvio que ele era racista, mas o ponto para ele não era a raça, era o Volk, era o povo. E tem várias declarações do Hitler, eu ponho aqui no meu livro, algumas delas mais importantes, que dizem assim: o Volk não é uma raça. O Volk é, na verdade, um conjunto de grupos raciais. Os arianos são o centro do Volk, mas o Volk envolve outros grupos raciais. Numa outra declaração, ele diz o seguinte: os judeus não são, na verdade, uma raça. A gente usa o termo raça para os judeus por conveniência. Rosenberg achava que os judeus eram uma raça, a pior de todas elas. Hitler achava que isso era uma extraordinária conveniência política. Servia para as finalidades do nazismo. Servia para identificar um inimigo da Alemanha nazista e coesionar a Alemanha nazista contra esse inimigo. Hitler era extremamente prático quando se tratava dessa questão. Na hora em que as leis de Nuremberg foram definir quem é judeu e quem não é judeu, porque para ter lei racial você precisa definir quem é quem. Muitos nazistas propuseram o seguinte: uma gota de sangue. Que nem nos Estados Unidos. Se tiver uma gota de sangue judaica, então aquela pessoa será um judeu. Qualquer antepassado judeu fará dessa pessoa um judeu. O resultado disso seria criar muitos judeus na Alemanha. Judeu demais. Dividir a nação alemã. Fazer dos soldados alemães, de muitos soldados alemães que lutaram na Primeira Guerra Mundial, judeus. E isso era inaceitável para o nacionalismo do Hitler. Então ele obriga o partido,
nas leis de Nuremberg, a fazer uma definição racial muito mais restrita do que a americana, onde para ser judeu você precisa ter 1/4 de sangue judeu. Você precisa ter um avô judeu para ser judeu. Menos do que isso você não é judeu. E com uma exceção. Se você lutou na Primeira Guerra Mundial, você pode ter até metade de sangue judeu que você não é judeu. É uma exceção que foi muito discutida pelos nazistas e tal, porque, evidentemente, é um absurdo lógico. Já? Bom. Ruanda. A gente se encontra um outro dia. Ruanda. Porque eu não posso deixar de falar de Ruanda e rapidamente falar de alguma coisa atual. Ruanda é um país muito interessante porque o mito nacional, o mito de origem de Ruanda, diz o seguinte. Existia o ancestral de todos os ruandeses, que era um indivíduo chamado Gihanga. Gihanga tinha 3 filhos. Um filho se chamava Gatua, o outro Gautu e o outro Gatutsi. E numa noite, a noite do começo dos tempos, Gihanga deu uma terrina de leite para cada um dos seus filhos, dos seus 3 filhos, e deu a eles a missão de cuidar dessa terrina de leite durante a noite original, a noite do começo dos tempos. O Gatua, que era um desastrado, acordou agitado no meio da noite e deu uma cotovelada na terrina de leite e perdeu o leite. O Gauto, que era um comilão, faminto sempre, acordou com sede durante a noite e bebeu o leite. E apenas o Gatutsi cumpriu a sua missão e guardou a terrina de leite intacta durante toda a noite original. E como resultado desse acontecimento, os descendentes de Gatua, os Tuas, que são a menor das etnias de Ruanda, foram deserdados. Os descendentes do Gauto, os Hutus, que são a mais numerosa das etnias de Ruanda, se tornaram o estamento social inferior, se tornaram camponeses, foram condenados a serem camponeses. E os descendentes do Gatutsi, aquele que manteve a terrina de leite intacta, ganharam os rebanhos e se tornaram proprietários de rebanhos, coisa diferente de pastores. Eles não pastoreavam, eles eram proprietários de rebanhos, que era a medida da riqueza na Ruanda antiga. Veja, esse mito de origem é um mito racial. É um mito racial. Mas é um mito racial interessante, porque as 3, põe aspas aí, raças de Ruanda, se originam do mesmo ancestral. Esse é o mito da Ruanda pré-colonial. Aí chegaram os belgas, colonizaram Ruanda, e os belgas resolveram que os Tutsis, esses donos de rebanho, a classe mais rica, o estamento rico, seriam os seus funcionários públicos. E ao decidir que os Tutsis seriam seus funcionários públicos, os belgas também fizeram uma teoria racial sobre os 3 grupos ruandeses. 3 grupos ruandeses que, atenção, não são etnias, hein? Tutsis, Hutus e Tuas falam a mesma língua, não tem nenhuma diferença religiosa, não tem nenhuma diferença cultural e muito menos diferença física. Eles são estamentos tradicionais de uma sociedade estamental. O que os belgas fizeram? Os belgas chamaram os antropólogos. E os antropólogos fizeram uma teoria hoje completamente desacreditada, segundo a qual os Hutus já estavam lá, em Ruanda. E os Tutsis são resultado de fluxos migratórios que teriam vindo de outro lugar da África. Aí tem divergências sobre de onde eles teriam vindo. Então, esses Tutsis, que seriam intelectualmente superiores, diziam os belgas, porque eles eram os donos dos rebanhos, eles teriam vindo de outro lugar. Veja que interessante,
no novo mito racial, na segunda versão do mito racial ruandês, os ruandeses não têm o mesmo ancestral. Eles vieram de lugares diferentes. Existem os ruandeses de verdade, que são os Hutus, que já estavam lá. E existem os estrangeiros, os Tutsis, que chegaram de fora. Enquanto os belgas controlaram Ruanda, os Tutsis tiveram privilégios. Cotas. Cotas no funcionalismo público, cotas na universidade, em vários lugares. Tinha carteira de identidade, para dizer quem é Tutsi, quem é Hutu, quem é Tuá, e por aí afora. Quando os belgas foram embora, e teve eleições, já tinha partidos étnicos. Claro, porque tinha carteiras de identidade étnicas, portanto tinha partidos étnicos. E o partido dos Hutus foi eleito. Com o tempo, o partido dos Hutus formou uma ditadura em Ruanda. E naquele momento, a ideia de que os Tutsis eram estrangeiros, que era uma ideia de valor positivo para os belgas, eram os estrangeiros mais inteligentes, mais dinâmicos, se tornou um valor negativo para o novo Estado ruandês. Eles são invasores do nosso país. E aí a ditadura Hutu em Ruanda vai fazer as suas próprias cotas. Como antes tinha cotas a favor dos Tutsis, agora vai ter cotas a favor dos Hutus. E o processo em Ruanda, que não dá tempo de eu contar, chega ao genocídio de 1994, quando algo como, ninguém sabe o número exato por razões óbvias, ao longo de mais de 20 dias de mortandade popular, onde o governo chamou o povo a matar, o governo chamou os Hutus a matar os Tutsis, algo entre 900 mil e 1 milhão de Tutsis são assassinados. Depois disso, um exército Tutsi guerrilheiro toma o poder em Ruanda, derruba a ditadura Hutu e Ruanda se constrói com uma lei que proíbe o uso dos termos Hutu, Tutsi e Tua, proíbe dividir os ruandeses em etnias e proíbe criar carteiras de identidade étnicas. Bom, como ela me mandou terminar, eu teria uma coisa interessantíssima ainda para falar, mas que eu deixo para lá, que é o panafricanismo, que é toda uma história do panafricanismo. Pode ir mais um pouco? Então tá bom. Que é a terceira função política que a raça teve, que é o surgimento de uma doutrina política, que é a doutrina do panafricanismo. Pan quer dizer a totalidade, a unidade, jogos pan-americanos, jogos de toda a América. Pan-arabismo, a unidade dos árabes. Peter Pan. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não confundam as coisas. Pan-africanismo, a ideia da unidade da África. O pan-africanismo, ele não surge na África, ele surge entre intelectuais negros nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Caribe, no final do século XIX. No final do século XIX, na Inglaterra, no Caribe e nos Estados Unidos, alguns intelectuais negros que achavam que raças existiam. Todo mundo achava naquela época que raças existiam. Então eles também achavam, que achavam que raças existiam. Eles criam uma doutrina que diz basicamente o seguinte: a África não é só um continente. A África é a pátria de uma raça. A África é a pátria dos negros. Nós, negros na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Caribe, somos parte de uma nação racial mundial, que tem uma pátria, que é a África, que fomos retirados dessa pátria pela escravidão, retirados à força. E que, portanto, temos que nos unir internacionalmente em nome dos interesses dessa nação-raça. Um dos interesses dessa nação-raça é restaurar a liberdade da África, porque hoje a África se encontra colonizada. A ideia de muitos deles era que a África se tornasse um único país, o país dos negros. Dois grandes intelectuais panafricanistas se destacam. William Du Bois,
O americano William Dubois, criador da Associação para o Avanço das Pessoas de Cor, da NAACP, é um deles, e um jamaicano chamado Marcus Garvey. E os dois têm a mesma ideia. A ideia de que os negros devem voltar para a África. Só que cada um deles achava que essa ideia se manifestava de uma maneira diferente. Para o William Dubois, a volta para a África era uma volta metafórica. Os negros não deveriam voltar fisicamente para a África. Eles deveriam voltar, entre aspas, para a África. Ou seja, criar um mundo negro separado nos Estados Unidos. Criar instituições, organizações negras, uma economia negra separada nos Estados Unidos. Universidades, escolas e por aí afora. É a ideia da nação negra se organizar dentro de um país que seria não uma nação, mas um território onde convivem várias nações. Quem está prestando atenção na política brasileira atual pode fazer as relações adequadas com isso. Então essa era a ideia do Dubois. A ideia do Marcus Garvey era uma ideia de volta para a África física. Então, o jamaicano Marcus Garvey, ele cria um movimento, que é um movimento para retornar à África. Ele cria uma companhia de navegação, chamada Black Star Line, no começo do século XX, que deveria, com o seu crescimento, um dia levar os negros de volta à África. Vejam a ressonância bíblica dessa ideia. A ideia da volta à Terra Prometida, da volta à África. Um dia, nos navios da Black Star Line, todos os negros do mundo voltarão para o seu país. O pan-africanismo se tornou africano durante as lutas pela independência da África. Os líderes das lutas pela independência da África, nos anos 50, nos anos 60, eram intelectuais africanos que tinham estudado nos Estados Unidos, na Inglaterra, e que tinham se tornado pan-africanistas fora da África. O pan-africanismo se baseia numa ilusão mítica, que é a ilusão de que a África é uma unidade. É a mesma ilusão que as crianças têm, né? Você pergunta, onde fica tal coisa? Na África. A África, na cabeça das crianças, é um país. Né? É um lugar todo igual, homogêneo. Né? É essa a ideia do pan-africanismo. O pan-africanismo foi criado por pessoas que não conheciam a África. Os intelectuais africanos que estudaram no exterior, aprenderam no exterior o pan-africanismo e levaram o pan-africanismo para a África na hora das lutas pela independência. E lutaram pela independência dizendo que aquilo era uma luta para restaurar a África verdadeira, a África que tinha existido antes do estupro constituído pela colonização europeia. Veja como é uma história racial da independência dos países africanos. De maneira que o pan-africanismo tem aí uma função progressiva, que é a função de conseguir a liberdade e a independência dos países africanos. Hoje o pan-africanismo vive a sua terceira etapa, uma etapa no qual ele tem uma função política extremamente retrógrada, extremamente reacionária, porque o pan-africanismo se tornou a ideologia das ditaduras africanas. Os ditadores africanos, que na verdade não são pan-africanistas, que não têm a menor intenção de eliminar as fronteiras na África, que, claro, vivem nos países africanos criados pela colonização europeia e são as elites desses países, as ditaduras africanas justificam a si próprios com base num discurso pan-africanista. O que esse discurso diz? Que tudo de mal, que tudo de ruim, de imperfeito, de horrível que existe nos seus países é produto do passado colonial. Não é responsabilidade do governo, é responsabilidade do passado colonial. E se alguma coisa não for responsabilidade do passado colonial, é responsabilidade dentro do país dos representantes do passado colonial, que são a oposição. Qualquer que seja a oposição. A oposição à ditadura será chamada de uma representante do passado colonial e, portanto, de uma quinta coluna dentro do país. Então, o pan-africanismo passa a ter a função de remeter a crítica para fora.
e para antes, apresentando cada ditadura e cada ditador africano como um representante da África finalmente liberada. Para fechar, tem que fechar rapidamente, é dizer que no século XX, em meados do século XX, houve uma desinvenção do mito da raça. Quando se abrem os portões dos campos de extermínio nazistas, quando se abrem os portões de Auschwitz, a opinião pública no mundo inteiro chega à conclusão de que o mito da raça tinha produzido o maior genocídio de toda a história, algo que não podia se repetir nunca mais. 3 anos depois da abertura de Auschwitz, a ONU promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que as pessoas não podem ser segregadas, divididas, definidas, rotuladas segundo o critério de raça. 2 anos depois disso, em 1950, um conjunto de cientistas humanos e naturais do mundo inteiro são reunidos pela Unesco com a missão de produzir uma declaração sobre a raça. Isso é 1950. Em 1950, a Unesco emite a sua famosa Declaração sobre a Raça. O nome é esse. O Lévi-Strauss foi um dos participantes desse grupo que a Unesco reuniu. O Brasil teve um antropólogo no meio desse, aliás, um sociólogo no meio desse grupo, que foi o Luiz Costa Pinto, e a Declaração sobre a Raça dizia basicamente o seguinte: os países devem abolir a raça da sua linguagem política, porque a raça produz o genocídio, produz o sangue, produz o ódio. Esse foi o momento da desinvenção da raça, um momento breve, em meados do século XX, onde o mito da raça se tornou um alvo de desinvenção política. Nos últimos 30 anos, a gente vive, e não só no Brasil, em muitos países do mundo, um processo de reinvenção do mito da raça, que é uma reinvenção que se dá sob uma nova linguagem. O mito da raça surge amparado na linguagem da biologia. Os homens seriam diferentes porque alguma coisa misteriosa, essencial, existiria dentro dos seres humanos que faria eles inevitavelmente, irremediavelmente diferentes. Alguma coisa que eles não sabiam dar nome no século XIX. Hoje se chamaria gene. Mas os geneticistas mostraram que essa alguma coisa não está lá. Os genes não apoiam a ideia de raça. Mas essa alguma coisa natural, essencial, que se pensava como base da raça. Hoje em dia, o mito da raça renasce sob a linguagem do multiculturalismo. Na linguagem do multiculturalismo, essa alguma coisa que está dentro de cada pessoa e que marca a pertinência racial de cada um, não se chama natureza, não se chama gene, se chama cultura. Ou seja, a humanidade estaria dividida em famílias. As famílias são aquelas lá, viu? Do Blumenbach, são as mesmas. Ninguém inventou nada, não há grande criatividade aí. São os negros, são os brancos, são os malaios, marrons, os amarelos e por aí afora. Os vermelhos e tal. Mas essas famílias humanas estariam separadas por uma coisa que é a cultura. Cuidado, cuidado. Cultura, para quem sabe o que é cultura, cultura não é uma substância essencial. Cultura é o diálogo de grupos humanos com o mundo que os rodeia. É algo extremamente dinâmico, que muda o tempo todo, que está sujeito à criação, à recriação, à reinterpretação, à fusão, à mistura, à mestiçagem. Mas na linguagem do multiculturalismo, cultura é outra coisa. Cultura é alguma coisa que tem dentro das pessoas, um negócio misterioso, que está lá. Está lá desde o começo dos tempos. Se o cara tem uma determinada cor,
aquilo indica alguma coisa sobre a sua cultura. Ele tem uma cultura ancestral, ele é um portador, ele é um veículo, né, de uma cultura ancestral. Vocês já ouviram falar na cultura dos afrodescendentes? É essa a ideia. A ideia de que pessoas de uma determinada cor são portadores físicos, são veículos de uma substância misteriosa que é a cultura que está dentro delas, da qual elas não podem fugir. Elas estão dominadas por aquela cultura. Então, cada raça estaria dominada por uma ancestralidade cultural que a torna diferente das outras. Não sei se vocês percebem que na linguagem do multiculturalismo, cultura é gen. Cultura é um sinônimo de gen. É um sinônimo de natureza. É como se fosse natureza. As culturas são naturais, são ancestrais, existem antes da história e permanecem sempre iguais a elas próprias ao longo de todo o tempo. A linguagem do multiculturalismo nos traz, no final do século XX, começo do século XXI, um renascimento extremamente dinâmico do mito da raça. Um renascimento do mito da raça que faz com que ele se torne um elemento importante nas democracias de massas. Nas democracias de massas começa a existir um fenômeno que é a política da raça. Lideranças políticas, partidos políticos, correntes políticas, grupos políticos que fazem da defesa de interesses, põe aspas aí, raciais, a sua plataforma política, a sua forma de conseguir votos. Isso é um fenômeno que existe nos Estados Unidos há 30 anos, claramente. É um fenômeno, se vocês quiserem, a gente conversa mais agora na segunda parte, que é muito importante na Índia, onde a ideia de casta funciona como um sinônimo da ideia de raça. Então, a política da casta é um fenômeno extremamente importante na Índia e vem se tornando, acho que se tornará mais, um fenômeno importante no Brasil também nos próximos tempos. A linguagem do multiculturalismo tem outras serventias. Serve para alguns estados baseados na ideia de supremacia racial. Existem hoje estados baseados na ideia de supremacia racial, envolverem as suas leis de supremacia racial num envelope mais aceitável. É o caso da Malásia, né? A Malásia tem uma constituição que garante a supremacia dos malaios sobre os chineses étnicos. Quando eu falo malaios e chineses étnicos, as pessoas tendem a pensar em gente que estava lá desde sempre, que são os malaios, e recém-chegados, que são os chineses étnicos. Cuidado, não é assim. Eles estão lá ao mesmo tempo. Tá? Os malaios e os chineses étnicos na Malásia. Mas a Malásia tem uma constituição que dá a supremacia para os malaios, o que tem vastas consequências na vida do país. E hoje a linguagem do multiculturalismo permite à Malásia envolver essa constituição racial, essa constituição de domínio racial, num envelope mais aceitável, num envelope bonito, que é um envelope de que cada raça deve ter os seus direitos num mundo multirracial. E também países como a Nigéria. A Nigéria é um país extremamente curioso. Curioso para nós que estamos aqui. É meio triste para quem está lá. É uma federação, onde a regra básica é a seguinte. A etnia majoritária em cada estado da federação terá a supremacia no seu estado da federação. Ou seja, existem cotas em todos os estados da Federação da Nigéria. Cotas para beneficiar a maioria étnica em cada estado. Se você for maioria no estado que você vive, você está bem. Se você for minoria, você está em má situação na Nigéria. A ideia de um estado federal, onde o acordo é que cada maioria oprime a minoria no seu estado, é o acordo básico que sustenta a Nigéria, sempre a um passo da guerra civil. E esse acordo básico hoje também é envelopado na linguagem do multiculturalismo.
Como vocês veem, a nossa conversa sobre o mito da raça poderia ir muito mais longe. A gente tem muito mais assunto, mas para isso serve o nosso debate. Então, eu encerro pedindo desculpa por ter falado demais, exageradamente, e estou pronto aqui para as perguntas de vocês. Bom, depois dessa brilhante e generosa palestra de Demetrio Magnoli sobre o mito da raça, eu acho que já estamos, né, bem provocados para um debate. Então, levante a mão, quem queira participar. Façam isso, se tiver alguém lá de cima, pode descer até aqui, terá o lugar certo aqui para ser filmado e gravado. Vamos, porém, iniciar com o curador, né? Tem uma pergunta já desde o início. Só um segundo. Então, alô, Magnoli, tem... Então, tem alguns fenômenos aí um pouco difíceis de analisar, estou um pouco rouco. Fenômenos ambíguos. Por exemplo, no caso de os negros no Brasil tenderem a se absorver pelo ciclo de interesses culturais brancos, e mesmo quando a decisão sobre essa diferença é importante, eles optam por esses ciclos culturais brancos. Eu me refiro a uma intervenção feita hoje de madrugada pelo Aguinaldo Timóteo na Câmara dos Deputados. E ele lamentou que não houvesse, de parte dos seus colegas de cor, não houvesse a compreensão do fenômeno da morte do Pita, que era um fenômeno religioso, que ele foi lá para conversar com o morto, que era um momento de concentração mais do que qualquer coisa, e que ele não viu nenhum dos seus colegas comparecer, daqueles mesmos que viriam constantemente pedir auxílio para eles, auxílio para eles aplicarem em seus... Colegas vereadores, você disse. Hein? Colegas vereadores. Vereadores, principalmente vereadores que vinham pedir dinheiro para o Pita para aplicar. O Pita sempre dava esse dinheiro e nenhum deles compareceu no enterro do Pita. Bom, pode-se interpretar que não compareceu, eu acho que é isso. Não compareceu porque políticos fortes, maduros, dominadores da área, não compareceram, nenhum deles. Nenhum amigo do peito do Pita, nenhum dos grandes, compareceu ao velório dele. E o Pita não foi uma pessoa digna de ter um fim como teve, de morrer como um dejeto e ser enterrado também quase como um dejeto. Não foi, ele era um homem simpático, um homem bondoso. Eu, quando olhava para a cara dele, já imaginava o fim que ele ia ter. Ele caiu no roldão dessa gente, que tem mais prática, mais experiência, e assumiu a culpa dessa gente. Mas, independentemente disso, os amigos dele, os amigos de raça, como se diz, entre aspas, deveriam comparecer. Não compareceram por quê? Porque não tiveram condição de assumir o princípio maior da liberdade, firmado no século XVIII pelo Immanuel Kant. A liberdade não tem qualificativos, a liberdade é total. Não há que ter medo de tomar uma atitude política indo ao sepultamento de uma pessoa que era amiga deles, porque era amiga deles. E eles não foram por causa dos maiores. Os maiores políticos que não foram, então, imitativamente também não foram. Então, a questão está tão enredilhada que hoje já não existe mais parâmetros para a gente estabelecer definições que entrem no aspecto ético. É só aspecto do interesse de arregimentação de povos para um lado, para outro, não se leva mais em conta a questão da liberdade do homem diante de Deus. E ele poder fazer aquilo que Deus fala do seu coração. Não há mais essa liberdade. E não havendo, o resto é tudo banalidade. Fica tudo banalidade. Então eu prefiro fazer essa pergunta. Bom, eu não identifiquei bem a pergunta, mas achei interessante uma parte da exposição do Medina, porque
há talvez aí um pressuposto, na tua exposição, que é um pressuposto racial. Alguém deveria ir no enterro do Pita porque é amigo do Pita, ou porque tem a mesma cor da pele do Pita, ou porque é um colega vereador. Eu não entendi. Isso, por favor. Ele deveria ir no enterro do Pita. Quem deveria? Dos seus amigos, porque deveria ir ao enterro do Pita, porque era um enterro, era um sepultamento, era uma coisa que atravessava o sagrado, e quando morre alguém dos nossos conhecidos, nós costumamos ir, independentemente do destino que ele teve, jurídico ou não, independentemente. Vamos lá. É interessante isso. Se nós acreditamos no mito da raça, então nós vamos dizer que os negros deveriam ir ao enterro do Pita. Mas só se nós acreditamos no mito da raça. Se nós não acreditamos no mito da raça, então nós vamos dizer que os amigos do Pita devem ir no enterro do Pita. Ou que os políticos correligionários do mesmo partido devem ir no enterro do Pita. Mas se nós acreditamos no mito da raça, então nós dizemos que os negros devem ir no enterro do Pita. E se nós acreditarmos muito no mito da raça, nós deveríamos ir mais adiante e dizer que os amigos do Pita devem ser negros. Porque a raça tem um interesse de raça. Não, veja, isso quem dizia era o Dubois. Quem dizia era o Garvey. A raça tem um interesse de raça. E, portanto, se nós acreditarmos muito, nós vamos dizer que os amigos do Pita, que devem ser negros e que devem ir ao enterro do Pita, independente do que ele tenha feito ou deixado de fazer, porque ele não é uma pessoa, mas uma bandeira. Ele é a representação de um interesse racial. E se nós levarmos esse raciocínio até o fim, nós vamos fundar um partido de raça. Claro. Claro. Se nós levarmos esse raciocínio, eu não estou falando que é o teu, estou falando esse raciocínio, até o fim, então nós vamos fundar um partido de raça. E cada raça vai fundar o partido da sua raça. E nós vamos chegar a uma conclusão, no fim de fundar esses partidos de raça, que o Dubois estava certo. Porque eu peguei esse óculos, que não é meu, é de uma moça da produção. Eu lembrei que eu tinha esquecido o meu, e que eu não consigo ler nada sem um óculos de velho atualmente. Então a moça da produção achou para mim um óculos. Porque eu queria, pegando a pergunta do Medina, ler para vocês como é que o William Dubois, esse pan-africanista americano da virada do século XIX para o século XX, começo do século XX, na verdade, o maior líder negro dos Estados Unidos ao longo do século XX, como é que ele via a história? Ele dizia assim: a história do mundo não é a história de indivíduos, mas de grupos. Não a de nações, mas a de raças. E aquele que ignora ou tenta borrar a ideia de raça na história humana, ignora e borra o conceito central de toda a história. O que então é uma raça? É uma vasta família de seres humanos, geralmente de sangue e linguagem comuns, sempre com história, tradição e impulso comuns, que tanto voluntária quanto involuntariamente esforçam-se juntos para a realização de determinados ideais de vida e vão no enterro dos seus caídos. Essa última parte ele não escreveu, eu estou pondo aqui. E vão no enterro dos seus caídos. Quer dizer, o que o Dubois está nos mostrando aqui é uma concepção da história. É uma ideia da história, que é a ideia do pan-africanismo da história. Né? O mito da raça necessariamente produz essa ideia da história. Se a humanidade está dividida em espécies diferentes, em rios humanos, então esses rios humanos devem encontrar os seus representantes, se organizar, se institucionalizar como partido e agir como uma totalidade no mundo. E, na verdade,
o que são as nações? As nações, nesse contexto, são apenas ajuntamentos de indivíduos que a história colocou no mesmo território, mas que, na verdade, estão divididos pelas fronteiras raciais. Nações não seriam mais do que confederações. São confederações de raça. Os Estados Unidos, era assim que o Dubois via os Estados Unidos, era uma confederação formada por brancos, negros, vermelhos, asiáticos, que a história colocou no mesmo território. Eles deveriam chegar a um acordo, que é quase um pacto, entre nações em guerra. A lei deveria ser um pacto entre nações em guerra. Você fica com tal parte da riqueza, eu fico com tal parte, aquela outra raça fica com aquela outra parte. É um tratado de paz entre nações em guerra. No Brasil, nós temos um projeto de lei que é exatamente isso, o Estatuto da Igualdade Racial. Se você ler o Estatuto da Igualdade Racial direitinho, você vai ver que ele é um tratado. Ele é um tratado de paz entre os dois grupos de raça, que na visão dos promotores do Estatuto Racial, compõem o Brasil, que foram atirados aqui pelas brincadeiras da história. Os brancos eurodescendentes e os negros afrodescendentes chegaram aqui e o destino deles é compartilhar esse território. Então eles precisam fazer um acordo. E esse acordo, esse tratado de paz, é o Estatuto da Igualdade Racial. Alô? 1, 2, funcionando? Bom, Demétrio, primeiro eu quero dar os parabéns, foi muito bom, pena que o tempo seja pouco. Eu gostaria, já que você está falando de raça e em busca da pureza, se é possível você falar um pouco sobre o Brasil, sobre a Sociedade Brasileira de Eugenia, o eugenismo de Teodoro Sampaio e Monteiro Lobato, que foi uma coisa relativamente grave no nosso país, pelo menos eu acho grave. Perfeito. Ele me dá a oportunidade com isso, eu não vou usar toda a oportunidade que ele me dá, todo mundo pode ficar calmo. Mas ele me dá a oportunidade de falar de todo o item que eu cortei aqui, da nossa conversa. Mas eu vou tentar ser breve. No momento em que os Estados Unidos definiam racialmente a sua identidade nacional, aquele momento que eu comentei, onde os Estados Unidos decidiam que eles eram uma nação de brancos e que os outros eram mais ou menos estrangeiros, ocupando as fímbrias da nação, naquele momento se dava um debate que durou décadas no Brasil entre o princípio da raça e o princípio da mestiçagem. Eu falei do Gobineau, né? O Gobineau esteve no Brasil, falou com o Dom Pedro II, o Agassiz, Luiz Agassiz, um francês que acreditava que a humanidade era formada por diversas espécies diferentes e que cada raça era, na verdade, uma espécie. Ele era um poligenista, como a biologia chamava na época. O Agassiz esteve no Brasil. Então, o pensamento racial chegou no Brasil ao mesmo tempo que chegou na Europa, nos Estados Unidos e por aí fora. O Brasil não estava atrasado. Só que aí começou a acontecer uma coisa extremamente engraçada, curiosa no Brasil, que começou a aparecer um pensamento antirracial no século XIX no Brasil. E os nomes dos indivíduos, hoje ninguém fala deles. Eles são o grupo dos sanitaristas. Gente, tem um nome de rua aqui perto, o Adoc Lobo é um deles. Juliano Moreira, Teodoro Sampaio. Os sanitaristas, uma parte dos sanitaristas, não todos, uma parte dos sanitaristas começam a desenvolver um pensamento antirracial. Porque, de acordo com o pensamento racial daquela época, por que os brasileiros ficavam doentes? Os brasileiros ficavam muito doentes naquela época. O tempo todo eles estavam doentes. Claro, todo mundo era muito pobre, o saneamento era horrível, então as doenças de massa se espalhavam, as pessoas morriam cedo. E a explicação racial para isso é: bom, os brasileiros ficam doentes porque eles são miscigenados. Eles se misturam. Quando você mistura raça, dá degeneração. Isso é a teoria racial. Isso é a teoria que vem lá do século XIX. As raças devem ser puras. Se você mistura as raças, você pega as piores características de cada uma e você gera
coisas degeneradas. Esse pensamento tem um largo curso na medicina, viu? Tem toda uma medicina, a eugenia, que vai se desenvolver, chegar até os projetos genocidas eugênicos na Alemanha, se baseava nessa ideia. Você começa a misturar, não dá. E isso era uma ideia corrente aqui no Brasil, no século XIX. As pessoas morrem porque elas são misturadas. Aí chegaram os higienistas. E aí eles falaram, não é culpa da miscigenação, é culpa do mosquito. As pessoas ficam doentes por culpa do mosquito. Isso que parece óbvio hoje é o mosquito que está lá no charco, que pica as pessoas e elas ficam doentes. Então vamos matar o mosquito, que elas vão ficar super saudáveis e podem se miscigenar à vontade. Os higienistas começaram a falar isso. Isso era uma coisa revolucionária. É culpa do mosquito. Isso mudou a cabeça de intelectuais brasileiros extremamente importantes. Um deles, o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, que você cita, na primeira vez que ele escreve sobre o Jeca Tatu, ele diz, o Jeca Tatu é doente. Por que o Jeca Tatu é doente? Porque ele é um mestiço. Porque ele é um mestiço. Ele é doente. Aí o Monteiro Lobato aprende alguma coisa com os higienistas. E depois reescreve o Jeca Tatu e diz, o Jeca Tatu está doente. Que é completamente diferente. Se ele está doente, quer dizer que o problema dele é o mosquito. Ele pode ficar saudável e continuar sendo o Jeca Tatu. O Gilberto Freire, quando ele, lá nos anos 20, estudando em Nova York, acreditando em raça, 1000 por hora, ele vê marinheiros brasileiros descerem no porto de Nova York, ele vê aqueles marinheiros doentes, acabados. Imagina marinheiro brasileiro nos anos 20, depois de passar uma temporada no mar. O que era aquilo? Então ele vê aqueles caras cambaleando, descendo no inverno, no porto em Nova York. E ele diz, o Brasil é uma raça degenerada. As pessoas ficam doentes. E a miscigenação faz isso. Ele escreve isso. 10 anos depois, ele já tinha sido aluno do Franz Boas, do antropólogo americano Franz Boas, que funda a antropologia antirracista do século XX. Ele já tinha lido os higienistas. E aí ele fala, eu pensei que aqueles marinheiros eram doentes, porque eram mestiços. Agora eu descobri que eles estavam doentes, porque eles só comiam coisa podre no navio. Que esse era o problema deles, e não outro. Então, é uma disputa intelectual extremamente intensa que você tem no Brasil, da virada do século XIX para o século XX, uma disputa da qual não se fala, infelizmente, artigos de jornal. Nina Rodrigues, que era um racista de primeira, contra o Alberto Torres, que era um antirracista, discutindo esse tema. E esse debate nacional brasileiro gera uma conclusão diferente da americana. No começo dos anos 30, o Brasil decide que a mestiçagem é legal, faz bem, é boa, não deixa ninguém doente, que ser mestiço é legal. E isso produz uma identidade nacional brasileira que não se baseia no mito da raça, se baseia no mito da mestiçagem. Veja, eu falei mito da mestiçagem. Raça é mito porque raça é uma narrativa. Mestiçagem é mito porque mestiçagem é uma narrativa. Do ponto de vista biológico, não há sentido nem em falar em raça, nem em falar em mestiçagem. Não sei se vocês percebem. Do ponto de vista biológico, só poderia existir mestiçagem se existisse raça. Do ponto de vista biológico, não há sentido em falar em nenhuma dessas duas coisas. Há sentido em falar que todos os seres humanos são mestiços. Mas do ponto de vista da narrativa mítica, a mestiçagem é uma narrativa tanto quanto a raça. Você pode escolher. Você pode escolher a narrativa da raça para fazer o seu país. Nós somos um país de brancos, disseram os americanos. Ou você pode escolher a narrativa da mestiçagem para fazer o seu país. Nós somos um país de pessoas misturadas, como o Brasil resolveu dizer, depois de um longo debate. E ao dizer isso, o Brasil não fez leis de segregação racial. O Brasil não fez leis de segregação racial. Que é diferente de dizer que não tinha racismo. Teve. Intenso. Você deu um exemplo. Tem muitos outros.
Mas o Brasil não fez leis de segregação racial. Qual é a consequência disso? Não vamos ser ingênuos, falar qual é a diferença de ter lei ou não ter lei? É toda a diferença do mundo. Porque ter lei significa que cada pessoa precisa ser classificada racialmente. Para você ter lei racial, você precisa ter uma regra da gota de sangue única. Você precisa ter uma lei da Virgínia, dos Estados Unidos, ou uma lei de Nuremberg sobre os judeus. Você precisa dizer o que é cada pessoa. E se você diz o que cada pessoa é, as pessoas passam a ser aquilo que o Estado disse. Se o Estado diz que as pessoas são dessa raça ou daquela, as pessoas passam a ser. No Brasil, o Estado não disse. E ao não dizer, as pessoas começaram a falar coisas esquisitíssimas. Esquisitíssimas lá para eles, eu não acho nada esquisito. Começaram a falar, eu sou moreno. Eu sou mais ou menos. Eu sou chocolate. Isso é coisa de Brasil, ninguém nos Estados Unidos diz coisas assim. E aí o recenseador do IBGE, que passa de casa em casa, ouve o cara falar, eu sou moreno, eu sou chocolate, eu sou mais ou menos, eu sou meio assim queimado de sol, e não sei o quê. Aí o recenseador vai lá e ele tem que pôr numa categoria do censo. O que ele põe? Pardo. Pardo é um nome horrível, hein? Pardo é um nome horrível. No dicionário quer dizer branco sujo. No dicionário quer dizer branco sujo. Mas o recenseador não tem outra opção. Porque o cara está dizendo que ele é um negócio meio assim. E aí ele põe pardo. E hoje 2/5 dos brasileiros são pardos. Mais de 2/5. 43% dos brasileiros se autodeclaram um monte de coisa que acaba sendo raça, pardo, lá no censo. E aí vem alguém, só para terminar a resposta, e diz o seguinte, isso é porque os verdadeiros negros não querem se assumir e, portanto, se dizem pardos. Mentira! Olha para o censo. Sabe o que aconteceu de 1940 para cá? Diminuiu brutalmente o número, a porcentagem dos que se dizem pretos e também a porcentagem dos que se dizem brancos. E aumentou brutalmente a porcentagem dos que se dizem pardos. Ou seja, os brasileiros não aprenderam direito o mito da raça. Alguns podem imaginar que eles são burros, eu acho que eles são inteligentes. Eles não aprenderam direito o mito da raça. É uma confusão de raças na mente dos brasileiros. A confusão de raça. Eu sou essa coisa misturada. Essa confusão de raças é um produto da história da virada do século XIX para o começo do século XX. É um produto desse debate. Hoje muito pouco conhecido, muito pouco falado. Tem gente até que imagina que isso nasceu como um raio no céu azul quando Gilberto Freire escreveu o Casagrande Senzala. Imagina, Casagrande Senzala é o ponto de chegada de um dilema que atravessou 40, 50 anos da vida do Brasil. É a escolha de uma identidade nacional. Identidades nacionais não são escolhidas uma vez só, elas podem ser escolhidas muitas vezes. Ruanda escolheu uma identidade nacional com o mito da noite original. Depois mudou a sua identidade nacional ao adotar a narrativa belga sobre a chegada dos Tutsis do estrangeiro. E depois do genocídio de 1994, mudou a sua narrativa nacional ao proibir a criação de rótulos étnicos no país. Então, identidades nacionais não são coisas eternas. Identidades nacionais são coisas que se mudam. O Brasil decidiu ter uma identidade baseada na ideia de mestiçagem. Isso pode mudar. O Brasil pode vir a adotar uma identidade birracial. Isso aqui é um país dividido entre brancos e negros. É uma proposta política que existe hoje. Demétrio. Oi. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora essa palestra. E tem um debate, tem um chat do lado da transmissão que as pessoas ficam debatendo os assuntos que você expôs aqui. Então, uma discussão muito quente aqui, como não poderia deixar de ser, né? E a gente escolheu uma pergunta para você, que foi um dos assuntos mais tocados aqui. A Márcia, ela diz assim, as cotas para negros nas nossas universidades
não ratifica o racismo? E a Karen complementa. Ela pergunta se você não acha que há uma dívida social a ser paga pelos brancos, tendo em vista todo o sofrimento e preconceito causados aos negros. Eu vou começar pela segunda pergunta. Se é verdade que a história do mundo não é a história de indivíduos, mas de grupos, não a de nações, mas a de raças, então há uma dívida a ser paga por uma raça para a outra. A resposta para a pergunta não é uma, são duas. Se nós adotarmos uma concepção racial da história, então nós contaremos a escravidão como uma história racial. Nós diremos que brancos escravizaram negros. E que as pessoas que hoje são brancos fazem parte de uma nação-raça que atravessa a história como um meteoro atravessa o universo. São os descendentes imaginários dos brancos que um dia escravizaram os negros e que, portanto, têm dívidas com os ancestrais dos negros atuais, que são os representantes imaginários dos negros daquela época. A palavra imaginários é fundamental aí. Qualquer um que foi no colégio e entendeu direito às aulas do Mendel, sabe a ervilha do Mendel? Qualquer um que foi no colégio e não fugiu dessa aula mendeliana, sabe que essa ideia de pegar a cor da pele de alguém e imaginar que os ancestrais dessa pessoa foram escravos, porque ele tem pele escura, e pegar a cor da pele de alguém que tem pele clara, e imaginar que os ancestrais dessa pessoa foram proprietários de escravos, é alguém que fugiu da escola na aula de Mendel. Mas a concepção da história, a concepção racial da história, ela se baseia nessa imaginação excessiva. Qual é a imaginação excessiva? Imaginar que pessoas brancas de hoje fazem parte de uma família humana de todas as pessoas brancas de todos os tempos. E pessoas negras de hoje fazem parte de uma outra família humana, e assim como as amarelas, as vermelhas e por aí afora. Então, se você acredita nisso, você vai contar a história da escravidão como uma história de raças. E você vai chegar à conclusão que uma família humana está em dívida com outra família humana. Se você não acredita nisso, você vai contar a história da escravidão de outro jeito. Você vai dizer que a escravidão é um fenômeno ligado ao sistema mercantil colonial moderno. E que esse fenômeno da escravidão ligado ao sistema mercantil colonial moderno foi um negócio que articulou elites de 3 continentes, da Europa, da América e da África. Que elites europeias, elites americanas e elites africanas, se eu gostasse da nomenclatura racial, eu diria elites brancas e elites negras, se associaram para produzir escravos e vender escravos na América. Tem fenômenos interessantíssimos, né? Tem um reino africano que, na hora da independência do Brasil, o Brasil, quando se tornou independente, se tornou um império. Acho que vocês sabem que império não precisa ter continuidade territorial, né? A ideia de continuidade territorial é estranha ao império. O império pode ter territórios espalhados por várias partes do mundo. E um reino africano, o antigo reino de Oio, queria fazer parte do Império do Brasil. Pediu para fazer parte do Império do Brasil. Por quê? Porque os ingleses já estavam com aquele negócio de reprimir o tráfico no Atlântico, e se fizesse parte do Império do Brasil, os reis do reino de Oio não estariam exportando escravos. Seria apenas uma transferência interna, dentro da mesma entidade política de escravos, e com isso eles poderiam circundar a campanha britânica contra o tráfico. Então, se a gente não acreditar na história racial, nós vamos contar a história da escravidão não como uma história de domínio de uma raça sobre outra, mas como domínio de elites de várias cores sobre pessoas que eram todas africanas por uma circunstância. Porque era na África que as sociedades daquele tempo ainda não tinham adotado a legislação oriunda do iluminismo que impedia a escravização das pessoas. Né?
e as legislações europeias anteriores ao iluminismo que já impediam a escravização de pessoas. Então essa é a primeira parte da resposta. A primeira parte da resposta é se brancos devem alguma coisa a negros, depende de como você vê a história. Se você vê a história como uma história de raças, devem. Se você vê a história como uma coisa diferente disso, que não é uma história de raças, então não deve. Você precisa acreditar no mito da raça para acreditar que brancos devem alguma coisa a negros ou outra coisa assim. A outra parte, cotas raciais. Eu não quero discutir cotas raciais hoje, eu estou tão cansado de discutir cotas raciais. Se não reitera o racismo, até reitera o racismo, mas esse não é o principal problema. Aliás, as pessoas imaginam que o principal problema das políticas raciais são as cotas. As cotas são um problema, sem dúvida. Sem dúvida. Mas as cotas são, vamos dizer, a película de um fenômeno muito mais importante. Qual é o fenômeno importante? Um projeto político de revisão racial da identidade nacional brasileira. As cotas nas universidades não visam colocar negros nas universidades, nem índios nas universidades. Para colocar negros ou índios tem 1000 jeitos, inclusive as tais cotas sociais, que tem gente que fala. Tem o mesmo efeito estatístico. Cotas visam uma outra coisa. Visam fazer todos os alunos, aos 17 anos de idade, que terminam o ensino médio, definirem a sua raça. E terem a sua raça definida por comissões raciais das universidades. Essa é a função de cotas. A função de cotas é produzir uma carteira de identidade racial no Brasil. As cotas não são o único instrumento para isso. Hoje em dia, se você for doar sangue em qualquer hospital, não sei se você sabe, você vai preencher uma ficha onde tem uma identificação racial, nominal. Se você for a um hospital público ou a um posto de saúde público, o enfermeiro que vai te atender, ele talvez nem te pergunte, ele vai classificar você racialmente. Se você for matricular o teu filho numa escola de ensino fundamental ou médio, pública ou privada, em qualquer lugar do Brasil, a ficha de matrícula exigida pelo MEC tem um item de classificação racial do estudante. Se a escola não pediu para você preencher, é porque alguém na escola preencheu por você aquele item, porque a ficha é exigida pelo MEC. Isso significa o seguinte, uma série de políticas estão produzindo no Brasil aquilo que os Estados Unidos produziram no começo do século XX. Uma identificação pessoal, nominal, que liga cada cidadão a uma raça. No Brasil, isso significa que as pessoas têm que desistir de serem de uma coisa intermediária. De serem morenas, mais ou menos, vira-lata, queimado de sol, e não sei o que e tal. As pessoas têm que aprender que elas são de uma determinada raça. É uma pedagogia racial. Esse é o principal efeito das políticas de cotas raciais. Eu acho que produzir uma pedagogia racial é um projeto identitário para o Brasil. Bom, Demétrio, façamos para a última pergunta da noite, pelo menos até agora. Professor, apesar de o senhor ter respondido parte da pergunta que eu faria, seria também sobre cotas, aquilo que o senhor está meio cansado de falar. Meio? Um pouco, bastante até. Então, enfim, o que explica, não partindo do ponto de reparar um erro histórico, mas de simples pigmentação, o que explica terem poucos negros, e não falando agora de serem da linhagem de escravos, nada disso, o que explica poucos negros estarem cursando universidade, o ensino superior em si? 3 coisas. A primeira coisa, os efeitos da escravidão. Os efeitos da escravidão. O Brasil fez uma abolição, que foi uma abolição... Atenção, ela não foi mentirosa. Tem gente que diz que ela foi mentirosa. A abolição no Brasil foi resultado de 10 anos da maior luta popular nacional de toda a história brasileira. A abolição não foi o produto da princesa Isabel, hein? E não foi o produto só de Joaquim Nabuco. Foi o produto de ex-escravos,
fugas de fazendas, operários gráficos se recusando a colaborar com os escravistas, jangadeiros do Ceará se recusando a transportar escravos para os navios. Foi uma luta popular que sumiu dos livros de história, desapareceu dos livros de história. Isso faz parte desse projeto de revisão da identidade brasileira, onde não se deve contar a história de uma luta que foi feita por pessoas de todas as cores contra a escravidão. Mas a abolição não foi seguida por reformas sociais, pela criação de uma educação pública nacional que integrasse todo mundo à escola, por uma reforma agrária. O resultado disso é que ex-escravos e seus descendentes foram alijados, em grande parte, da vida econômica. Então, esse é o primeiro efeito. Primeira causa. A segunda causa. A maioria dos que se declaram pretos e pardos no censo vivem no norte e no nordeste. A maioria dos que se declaram brancos no censo vivem no sul e no sudeste. As regiões mais ricas do Brasil são o sul e o sudeste. As regiões mais pobres são o norte e o nordeste. É preciso tomar cuidado com truques estatísticos. Aquela famosa coluninha que mostra a renda per capita dos brancos e a renda per capita dos negros é igualzinha uma coluninha que mostra a renda per capita do sul e do sudeste de um lado e a renda per capita do norte e do nordeste do outro. Tá? É igualzinha. E eu até agora não vi ninguém propor cotas para nordestinos nas universidades. Mas é uma proposta que agradaria muito ao filho do Tasso Gereissati e do Ciro Gomes. Tá? Com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: todas essas políticas de cotas, elas sempre beneficiam a elite do grupo para a qual elas estão voltadas. Políticas de cotas para nordestinos beneficiariam os nordestinos que cursaram as melhores escolas. O filho do Tasso Gereissati, o filho do Ciro Gomes e tal. E nós poderíamos dizer que então o sul e o sudeste estão pagando uma dívida histórica para o nordeste, ao dar chances maiores para o filho do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati. Tá? Políticas de cotas para negros dão vantagens para negros que cursaram as melhores escolas. Na UNB, por exemplo, a política de cotas da UNB diz o seguinte: se você for negro, você tem cota, independente da escola que você fez. Então, o filho do Joaquim Barbosa é aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, ele teria cota na Universidade de Brasília. Uma renda familiar de 40 salários mínimos, 50, sei lá quanto, ele teria cota na universidade. Um carinha lá de uma cor errada, um carinha mais branco, de uma família com uma renda per capita de 3 salários, uma renda familiar de 3 salários mínimos, precisaria tirar mais pontos do que o filho do Joaquim Barbosa e mesmo assim não entraria na universidade. Quer dizer, é uma política estranha, mas ela deixa de ser estranha se você acredita em raça. Se você acredita no mito da raça, você vai dizer que o filho do Joaquim Barbosa representa a raça negra. E aquele branco pobrinho representa os proprietários de escravos brancos. Incrível, não sabia disso, mas ele representa. Tá certo? Então a imaginação racial funciona assim. Então, por que tem menos negros nas universidades? Em primeiro lugar, porque tem menos pobres nas universidades. Quantos brancos pobres estão na universidade? Pouquíssimos. Quantos negros pobres? Pouquíssimos. Por que a pobreza atinge mais os pretos e pardos? Essa seria uma pergunta mais adequada. A pobreza atinge mais os pretos e pardos por causa dos efeitos da escravidão, em primeiro lugar, e por causa da distribuição geográfica das pessoas no Brasil. Porque o Nordeste e o Norte são mais pobres do que o Sul e o Sudeste. Então, assim, o que nos leva a entender, naquilo que foi dito, ou pelo menos me leva a entender, de que seria possível, então, uma cota, por exemplo, para pessoas de uma classe econômica inferior. Veja, em primeiro lugar, você perguntou se seria possível. Tudo é possível. Cota racial também é possível. Eu não concordo, isso é outra coisa. Possível é. Tá? Na verdade, você está fazendo uma pergunta que foge do nosso tema, que é o mito da raça. Que toca num tema que eu não sou especialista.
Quer dizer, eu nunca pretendi ser especialista em educação, em inclusão de pessoas pobres na universidade, métodos de inclusão. Tem uma série de gente que escreve sobre isso, eu não. Você me pergunta o que eu acharia de cotas sociais. Eu não tenho nada particularmente contra isso, entendeu? Porque eu não acho que isso tenha o efeito de dividir as pessoas segundo um critério de raça. Então, eu acho que poderia ser um band-aid razoável. Mas que eu acho uma vergonha, eu acho. Porque para ter cota social é preciso que o Estado brasileiro diga o seguinte: o Estado brasileiro fracassou em gerar um ensino público que produza pessoas que podem disputar as vagas universitárias com os oriundos da escola privada. Não vale dizer que não tem outro jeito, que é sempre assim. É mentira, porque o mesmo Estado brasileiro que fez universidades públicas melhores do que as universidades privadas, fez escolas públicas de ensino fundamental e médio piores do que as privadas. É uma inversão extraordinária. É um mundo de louco, é um mundo do avesso. Bom, então o Estado teria que dizer: nós, Estado brasileiro, fracassamos. Fracassamos a tal ponto que nós vamos fazer cotas sociais para disfarçar o nosso fracasso. Ou seja, 80% dos alunos de escolas públicas vão continuar sem acesso à universidade, porque não tem vaga para todo mundo, nas boas universidades. Então, 80% vai ficar sem acesso à universidade. E nós vamos pôr esses 10% aqui para fingir que nós não fracassamos. Então, a gente dá uma cota para esses 10% de alunos de escola pública para esconder o nosso fracasso. E o que eu tenho medo? Que a consequência disso seja: bom, então resolvemos o problema. Está resolvido o problema. Não precisa fazer mais nada. Nós encontramos uma política pública gratuita. Nada mais precisa mudar no Brasil. Isso é... E tem gente que me chama de conservador. Não tem nada mais conservador do que isso. Nós achamos uma política pública gratuita, onde você não muda nada. Dá umas vagas para essa nata de alunos de escolas públicas, que vão ser das melhores escolas públicas, que são os alunos de classe média de escola pública do centro das cidades, porque as escolas públicas são muito diferenciadas entre si, tá certo? E deixamos tudo por aí. E compramos 32 caças. Não, eu estou falando dos caças, porque eu não sei se alguém já fez a conta. Eu não sou contra comprar os caças, mas eu fiz uma conta e eu descobri que os 32 caças são um orçamento anual do MEC. Sabia disso? Os 32 caças são um orçamento anual do MEC. E o Brasil tem dinheiro para comprar os caças, mas não tem dinheiro para fazer uma revolução no ensino público. Eu acho estranho. Então, se você me pergunta, você é a favor de cotas sociais? Se for um band-aid, se for um esparadrapo, se o presidente aparecer na TV e disser: isso aqui é a prova do fracasso, da covardia, da sacanagem do Estado brasileiro com a maioria da população que paga imposto e que é jogado em escolas arruinadas, mas nós vamos fazer isso só por alguns anos, porque durante esses anos nós vamos fazer escolas públicas de ensino médio e fundamental tão boas quanto as privadas. Então vocês aguardem só um pouquinho, porque nós vamos acabar logo com essa iniquidade. Enquanto não acabamos, fazemos esse band-aid ridículo. Se for assim, eu até acho que tudo bem. Você vê que eu não sou muito entusiasmado com a proposta.